Estamos aqui para mais uma gravação. Não é gravação, né? Não tem que falar gravação. Sim. Pra mais um episódio. Que você quiser. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Geranium Cast. E aqui ao meu lado a minha sócia, Carla. Seja bem-vindo ao nosso 4º episódio hoje. E se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso perfil, da nossa história, segue a gente lá nas redes sociais. Vou deixar os links aqui embaixo, é só vocês clicarem e acessarem. Isso mesmo. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que trabalha com a gente há bastante tempo. Giovana, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, meninas. E eu vou ler um pouquinho do vasto currículo dela. A Giovana, ela é graduada em Medicina pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela tem residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Santa Casa de Ribeirão Preto. Especialização em Gestação de Alto Risco pela USP de Ribeirão Preto. E membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASCO, que tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia, Giovana Oliveira. Seja novamente muito bem-vinda. E mamãe também, né? E mamãe do Joca. Mamãe do Joca, esposa e tudo mais. Do Marcos. E agora, residente medianeira há um bom tempo, mas ela não é daqui, a gente já vai falar sobre isso. Giovana, então você foi uma das pessoas que enquadraram na nossa clínica desde o início, né? Só que a gente estava até antes falando aqui, a gente nunca realmente entendeu sua história. Quem é você? Como é que foi a tua história de chegar até aqui? Porque a gente sabe que você não é medianeirense. Então a gente queria hoje conhecer você. Quem é a Giovana? Como que ela entrou na medicina? E conta um pouquinho aí pra gente da tua história. Que eu acho que deve ser bem interessante. Eu fui fazer medicina porque eu queria cuidar da saúde em geral. A minha avó ficou acamada por 8 anos e fui eu que cuidei dela. Então, com esse olhar de cuidado, me despertou o interesse de fazer medicina. Ninguém da minha família é médico. Pouquíssimas pessoas são da área da saúde e são farmacêuticos, como o meu esposo. Aí fui fazer medicina e eu achava que eu ia para geriatria por ter cuidado da minha avó. E durante a faculdade eu me apaixonei pela parte cirúrgica, então eu decidi que eu teria que fazer alguma coisa que eu pudesse operar. Durante a faculdade eu fiz vários projetos direcionados à geriatria, mas quando eu fui no 4º ano para minha casa de férias, porque como ela era muito longe, eu sou de Jacarezinho, e eu estudava em Tubarão, que é sul de Santa Catarina. É bem longe, Isso, e a minha família não tinha muitos recursos, então eu ia para casa só nos períodos de férias. Então, em uma dessas idas, eu pedi para fazer estágio no hospital lá, e o médico que me aceitou era ginecologista. Então eu comecei. Foi ali. É isso, aí eu comecei uma pessoinha aqui que dá uma pulguinha atrás da orelha. Daí eu comecei a partejar com ele. Lá na minha cidade, o índice de cesárea é menor do que parto normal, por ele atender muito SUS, por incrível que pareça. Então, fui partejando, aprendi a operar com ele antes mesmo da faculdade. No meu internato, eu já sabia fazer uma cesárea. Todas as férias você ia pra lá? E todas as férias eu ficava lá. Ficava lá e uma curiosidade sobre mim, que eu ajudava no IML também. Lá na minha cidade tinha um posto, né, do IML, então acidentes do Norte Pioneiro ia para lá, ao invés de ir para Londrina. Então, o cara da ambulância, eu nem sei qual é a função dele, o motorista, ele era amigo do meu pai, então ele me ligava. Nossa, naquela época, um celular pré-histórico. Giovana, chegou um corpo assim, assim, assado. Vem aprender a suturar. Então, eu ia lá e... Tu ia pra aprender. Você aprendeu diferente de muitas gente, né? Lógico que com muito respeito, muito cuidado, tudo autorizado e tal. Mas eu aprendi a ver muita coisa e a amar ainda mais operar fazendo isso. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha que pagar minha faculdade, porque eu fiz uma faculdade privada, e eu fui trabalhar. Depois de 3 anos trabalhando, eu resolvi prestar uma prova só para saber como era, e eu passei na minha primeira prova de residência, que a gente chama de SUSão, que é uma prova geral do estado de São Paulo. Passei e daí, né? Você deixa de ganhar o que você ganha sendo plantonista. Eu fui médica da família por 3 anos. Eu chegava para atender nas comunidades, eu fazia um PSF de zona rural. Então, era a prefeitura que me levava numa cidadezinha bem do interior, de 13 mil habitantes. Então, eu chegava para atender, as pessoas primeiro pediam minha identidade. Porque ninguém acreditava que eu era médica já.
Novinha. Sim, eu tinha 22 para 23 anos. Eu fiz 23 anos já formada, então, principalmente os idosos, assim, tinham um pouco de receio. Mas fluiu, foi. E daí eu passei na prova da residência. A questão era deixar de ganhar e trabalhar esse tanto Tudo para pra trabalhar fazer outro residência. tanto, mas ganhando só a bolsa do governo, né? Porque quando a gente é residente e tal, a gente ganha uma ajuda de custo. Aí fui fazer residência lá em Ribeirão, na Santa Casa. Entrei querendo fazer gineco. Porque eu queria operar. Eu queria operar, tirar o útero de todo mundo. O útero não servia para quase nada depois que já tem filho. Só para fazer a mulher sangrar. Você trabalhando no ML. Trabalhou um pouco no ML, Aí depois queria, né? Descambou. Aí, no terceiro ano já, eu tinha que escolher. Ou eu era uma gineco-obstetra ou ia para uma subespecialidade. E eu comecei a olhar a obstetrícia com outros olhos. Porque eu via as mulheres lá gritando, reclamando, mesmo a gente sendo residente, ficando um pouco mais, boa parte delas ainda assim estavam desassistidas. Num serviço grande, a quantidade de nascimentos é absurda, não nasce 2 por dia, Sim, nascem 12, nascem 15 em um dia. Eu tive a minha primeira filha, a Ana, 17 anos atrás, ela nasceu numa regional, né? E eu não tinha plano de saúde na época, e foi assim, tinham 12 mulheres tendo a luz naquele momento, naquela noite. Então, assim, foi muito... E é um muito aprendizado interessante. incrível também, né? Porque é algo que você aprende, vamos dizer, quase da pior forma possível, mas daquilo ali nada mais te abala, né? Porque você aprende tudo o que você precisa. Eu acho que eu era aquele residente raiz, sabe? Porque há uns anos pra cá, eu vejo várias reclamações e manchetes falando que os residentes têm reclamado da carga horária, que são 60 horas semanais. Cara, eu fazia muito mais que 60 horas semanais. E se eu não estava no hospital, eu estava grudada com a minha chefe, que era minha preceptora. Ela tem já tem mais de 75 anos agora, que é a doutora Maria Cecília. Eu ia operar com ela em outros hospitais como convidada. Ela me cadastrava, porque eu queria fazer cirurgia, gente. Então, eu era a rata do centro cirúrgico. Bom, depois eu já fiquei no ML, né? Então, já estava nessa linha mais... Então, eu queria muito, e eu queria aprender, Então, eu tinha essa gana e inquietude, eu acho, de sempre querer fazer e aprender mais. Daí, no terceiro ano, eu olhando tudo aquilo, eu achava que as mulheres, elas não tinham aquilo que elas mereciam. Só nós podemos dar a luz. Só nós damos o deu um insight para isso. Sim, e nisso, acho que o berço da humanização está no estado de São Paulo. Com isso veio o Congresso do CEAParto, que é um congresso só de partos. Aí a história de humanização e da doula começou lá em Ribeirão Preto e... Se eu não me engano, em Rio Preto e em Campinas, montaram uma casa de parto igual a que a gente tem ali em Cascavel. Então, isso foi despertando um interesse. E nesse mesmo período, de 10 anos atrás, também surgiu a questão que você não precisava mais fazer epísio. Saiu os estudos científicos onde você não precisa cortar a vagina da mulher para ela parir, que não vai lacerar. Com isso veio a fisioterapia pélvica. Então, o olhar para a mulher mudou né? da Isso forma é muito multidisciplinar, importante. claro. Isso é muito importante você falar aí pro pessoal de novo, repetir essa informação. Não precisa epísio, né? Não precisa, não tem necessidade. Tipo, né? eu fiz uma residência, Carla, aprendendo a fazer epísio, porque o meu chefe falava, você tem que fazer, porque você tem que aprender a fechar uma perereca. Chefe, mas e se não rasgar nada? Não, mas você tem que fazer como se fosse uma obrigação. E eu porque ainda... se não fizesse isso, não ia ficar bom depois, e ainda, era obrigatório. Depende da escola, né? Porque tem algumas epísios que eram do lado esquerdo, muito mais risco de trauma e lesões anais e reto, e eu sou da escola que faz a direita, um pouco menos pior, mas tanto quanto traumática, gente. Uma mulher que sofre uma epísio, ela corta pelo menos de 2 a 3 camadas. Elas não conseguem sentar como a gente está sentada agora. Diferente de uma laceração perineal. Né? E é para sempre, né? E é muito dolorido. Na Ana eu tive epísio, nossa, muito é desconfortável. Muito desconfortável. É claro que foi feito talvez do jeito certo e depois
melhorou, mas, nossa, é terrível, assim, muito ruim. E você tava bem no centro, então, onde tava acontecendo essas mudanças, Aham. né? Que E você daí despertou. olhou e falou assim, opa, o que eu tava pensando, o que eu tava vendo tá acontecendo. Então, é por aí que eu vou mesmo. Aí eu decidi prestar prova, que a gente chama de R4, para medicina fetal. Aí, na época que eu prestei, eu fiz ali em Ribeirão, na USP também, onde tem R4, e prestei Campinas. Passei nos 2 lugares, mas eu tinha que escolher. Tipo, eu fico onde eu tô, onde eu já tô acostumada, ou ir para um centro novo. Aí eu achei que compensava ficar onde eu já estava, que eu já sabia andar na cidade, já conhecia algumas pessoas, poderia manter plantão, porque a gente também precisa trabalhar fora da residência e ganhar uns trocos para se sustentar. Aí eu acabei fazendo um R4 ali na USP mesmo, ficando na mesma cidade. E o mais interessante é que você trouxe para nossa região isso também. Você pode dizer que você trouxe isso para nossa região, uma mudança. Carla, eu posso dizer, porque se a gente analisar os índices, dos 4 anos que eu tô aqui, subiu significativamente o índice de parto normal. Isso. E isso é muito gratificante para todo mundo que mora aqui na região, para todos os profissionais também que estão vindo depois agora, para ter onde se espelhar de um jeito diferente, porque quando você chegou não foi 1000 flores também, né? Mas nada é 1000 flores em nenhum lugar. Mas lidar com parto, né? É isso que eu quero dizer, assim, num lugar onde tinha muitos índices altos, é muito diferente, assim, as pessoas lidam com medo, ficam com medo, Mas né? imagina, né? Eu caí, entre aspas, de paraquedas, daqui a pouco eu conto a minha história de como eu virei medianeirense, e trouxe um olhar novo, onde ninguém sabia nada sobre isso. Né? Onde o bebê nascia e jamais ele sentiu o cheiro da mãe, jamais tinha contato pele a pele. Capaz uma mãe amamentar na primeira hora de vida, tem que clampear o cordão agora, porque senão o neném vai fazer icterícia. Era uma coisa assim que apressa. E é uma das frases que você fala ali muito, que a escolha vem da mãe, né? Que você respeita essa escolha da forma que ela quer parir, da forma que ela quer ver o filho dela vir ao mundo. Isso é muito especial, porque é algo que tentar achar a frase que nunca ela mais vai coloca. ficar esquecido, né? Eu nunca vou esquecer, né? Você dando o José pra mim na minha mão, e ele veio pra mim. E a gente via muito isso de que muitas vezes o médico ficava com o bebê, ele ia embora, a mãe não tinha esse contato, ela não via a criança. E a criança é nossa, né? É da mãe. Sim, a criança é da mãe. E é um momento que você jamais vai esquecer. Pode ter 15 mil partos, mas cada um... É muito intenso, porque... E é emocionante da gente lembrar também, dá vontade da gente chorar, porque a gente lembra, porque pra quem não sabe, a Giovana trouxe nossos filhotes também. Quase juntos. Eu sou mãe de 4, na verdade. Eu fiz 4 procedimentos, então o primeiro foi parto. Um parto muito difícil, porque foi sem humanização nenhuma, eu sofri violência de todos os tipos. E aí eu peguei uma aversão, eu não queria mais nem saber de parto. E na segunda eu tive uma perca, e foi uma cesárea. E no terceiro eu tive uma cesárea, assim, como é que eu posso dizer? Em equipe. Mecânica, né? Então, assim, a pessoa que me trouxe, a obstetra que me trouxe, maravilhosa, mas, assim, eu não me senti acolhida pela equipe como um todo, né? E quando eu engravidei da Joana, apareceu você na minha vida. Então, era muito engraçado, porque eu já tinha vivenciado as experiências dos outras mães. E eu falei, vou lá com ela. Aí eu cheguei, a primeira coisa que eu disse pra ela, eu não tenho intenção de ter parto, que eu quero fazer laqueadura, mas eu quero humanizado. Aí ela ficou me olhando, eu acho, nem sei lá. Falei, é assim o negócio, aconteceu isso comigo. E foi realmente muito humanizado. E a Joana nasceu o som de quê? Tiaguinho, claro! Olha só! Um pagodinho, né? Então, assim, e foi muito legal, porque, assim, foi uma experiência muito gratificante da seguinte coisa que eu percebi que foi muito diferente, foi o choro. Porque como eu tinha vivido partos diferentes, eu sabia que a criança chorava enlouquecidamente. E quando a Joana nasceu, ela chorou pouco.
Mas ela chorou, mas assim, então eu falava assim, ela não chora. E ela tava aqui comigo, eu falei, o que aconteceu que ela não chora? Aí, eu não lembro se foi a Giovana, foi a Paty, alguém falou assim pra mim, calma, ela tá calma. Ela tá nos seus braços, Tipo, escutando a sua tá voz, tudo conversa bem, com ela. né? Tipo, Todos os outros deveriam ter sido. aí eu senti essa diferença, que ela veio pra mim e chorou menos. Qual que é? Por que disso, assim? Por que o não cortar? Você vinha falando do cortar o cordão, por que isso é importante, assim, pro pessoal saber? Hoje, Carla, tudo que eu vou falar aqui é cientificamente comprovado. A gente tem artigos mesmo comprovando todos esses benefícios. Não é uma coisa da minha cabeça. Apesar de que quando eu cheguei aqui 4 anos atrás, falavam que a louca era eu. Mas enfim. Então, quando um bebê ele é gerado, ele vai escolher o tempo que ele vai passar na sua barriga, o quanto tempo tá bom, e ele vai amadurecer, crescer, formar os órgãos e escolher que ele tá pronto para nascer, né? Eu falo para as minhas pacientes que o que eu mais desejo é que todas elas entrem em trabalho de parto para o bebê saber, opa, tá na minha hora. Chegou na hora de eu sair ali da minha casinha. Quando isso não é possível, ou por indicação médica, ou por questões, tu já tinha 2 cesáreas anteriores, ou por outros quesitos, você concorda comigo que o bebê ficou ali na barriga 38, 39 semanas sem pressa? Sem nenhuma pressa. Por que eu tenho que tirar ele com violência e ter pressa? Para ele ir pro berçário num gelado? Ou tá, tudo bem, o berçário é quente, o bercinho. Mas por que eu preciso tirar ele de você, do seu cheiro, do seu contato, se ele ficou ali por 38, 39 semanas? Sim, e dentro do meu trabalho, a gente fala muito sobre esses traumas dessa hora. E qual que é o benefício daquele sanguinho último ali? Então, assim, o bebê nasce, ele pode ser tirado com carinho, ele pode ficar no colo, ele pode esperar que eu seque ele. E hoje eu tenho um artifício que eu passo os bebês por baixo do campo, assim, sem contaminar a cirurgia. Então, literalmente, vocês que estão de braços abertos, igual Cristo, vocês abraçam um bebê de vocês. E quando o bebê de vocês nasce lá chorando, tá no colinho de vocês, o que eu falo? Cheira muito. É o melhor cheiro da vida. É ali que vai acontecer o primeiro imprint de vocês, do amor da vida de vocês. Aquele primeiro amor, aquela chama que não apaga. Eu sinto o cheiro do Joaquim assim até hoje, porque eu virei cesárea, então foi assim. E o neném nasce, ele continua ligado pelo cordão umbilical, então ele não precisa chorar. Os nutrientes e o oxigênio está sendo passado ali para ele. Sofrendo de alguma E os bebês, por si só, eles têm um pouco de anemia. Eles nascem anêmicos, né? Claro, Tanto que porque, né? o pediatra vai prescrever ferro lá, dependendo do tipo de amamentação. Mas por que não deixar ele ter mais reservas do que já é biológico para ele? E assim, é um respeito à mãe, àquele momento, né? Porque a cesárea, ela foi muito tempo... Ela é importante, como a gente tá falando, ela salva vidas, a gente não pode desmerecer que muitas vezes é muito importante ter uma cesárea. Mas a gente queria que aquilo fosse um momento especial. E que a cesárea não fosse simplesmente uma hora marcada em que a criança tirava e que você ia pro quarto e acabou. Parece que não tinha a mesma emoção do parto normal. Porque assim, eu quis ter parto normal, mas não tive. Mas eu tive uma linda cesárea. Então a gente começa a perceber que a cesárea ela pode ser tão amorosa e gentil quanto um parto. Mas que eu posso ter aqueles mesmos momentos lindos que a gente vê de um parto. Porque né? uma mãe não é mais mãe ou menos mãe pela forma como ela pariu. Então, a semana passada, agora toda quinta eu tô fazendo um TBT lá de contar a sua história. Eu fiz os relatos de parto e eu pedi para as pacientes, principalmente aquelas que viraram cesárea. Porque a sensação que dá é que só porque eu virei cesárea, eu não tenho direito de fazer um relato de parto. E você tem direito como qualquer outra. Independente se você escolheu a cesárea ou se você virou uma cesárea. Porque o que a gente só vê é falar de parto, como se os outros fossem menos. E não é menos. Lá, no consultório, eu falo para a paciente que eu dou todos os caminhos, te explico os prós e contras, e a dona do seu corpo é você. E muitas vezes aquela mãe tá indo com uma dor gigante para aquela cesárea. É uma dor absurda, né? Vocês vivenciaram isso, né?
é uma dor muito grande, porque é aquela tentativa que foi até o final e tal, e você não deixa de ser guerreira, você é guerreira do mesmo jeito, só que é uma dor, e daí você não faz o relato, você se sente diferente. Então, a gente percebo, porque às vezes atendo pacientes falando, ai, meu parto foi ruim porque foi cesárea. Não é isso, tem que desmistificar isso também, né? Claro que a gente tem que caminhar para o parto, sim, mas quando virar uma cesárea, não ser tão doída, emocionalmente falando. E o parto, Giovana, ele exige de você como mulher, como profissional, como tudo, né? Sim. Porque você, pra vocês que estão aí escutando, a gente ia gravar semana passada, e a Giovana teve um parto, no dia a gente cancelou, né? E hoje, a princípio, tá tudo certo. Mas ela tá toda hora no celular ali, então a gente sabe que o parto, ele exige uma dedicação de você inteira. Então, existe a mãe, existe a esposa, mas você tem que estar 24 horas por dia ali para aquela paciente que tá a ponto de parir ou qualquer coisa que aconteça. Então, não dá para simplesmente você sumir assim, ai, não vou atender meu telefone hoje. Eu vivo num plantão constante, né? Tipo, eu durmo com o celular embaixo do travesseiro. Até eu falo para as pacientes que estão na fileira, me manda mensagem. Se eu, por um acaso, estiver dormindo, porque eu tento dormir às vezes, né? Eu tento, pelo menos, né, Érica? Assim, ele fora, eu tento. E se der uns 5, 10 minutos eu não respondi, dá um toque no meu celular. Mas não precisa insistir, porque eu tenho sono leve. Porque senão vai acordar o Joaquim. Daí vai ser meio caótico essa parte, né? Mas que eu retorno. E assim, sempre deu tudo certo. Eu sempre cheguei, não perdi nenhum neném. Ninguém precisou segurar os nenéns por aí. O que eu fiquei sabendo disso foi o marido dela que me falou. Ele falou, ela dorme com o celular debaixo do travesseiro. E no dia que tá perto de parto ou que tem alguém, ela coloca alto pra vibrar mais forte. E assim, eu fiquei me imaginando nessa função. Porque é uma tensão ali que você fica diária, né? É porque assim, hoje, lógico, eu tenho pacientes que optam pela cesárea depois de todos os conceitos e os prós e contras de tudo. Eu tenho paciente que opta pela cesárea, mas eu sempre tento postergar essa cesárea. Não é que eu não vá fazer, mas eu sempre falo pra ela, é sempre pelas normas, é sempre depois de 39 semanas, mas vamos até 40. Essa era a data que o seu neném quis. Ele vai sair super madurinho, ele nasce limpo, gente. Né? O vernix já ficou lá no líquido amniótico, tem pouco, porque ele tá pronto para nascer. Giovana, explica então um pouquinho pra gente, pra quem tá escutando a gente também, o que é esse parto? Então, o que é esse momento? Qual é a tua função? Claro, trazer o bebê ao mundo, mas como que é esse acompanhamento que você faz com a criança e com a mãe? Que leva o nome de parto humanizado, né? Eu acho que a humanização meio que ficou... Como é que eu vou falar? Como se todo mundo agora quisesse ser melhor e falasse que é humano. Eu, às vezes, eu discordo disso em boa parte das vezes, eu uso isso, mas eu acho que o humano tem que ser de todo mundo. Principalmente do médico. Né? Mas principalmente do médico, porque é a gente que vai acolher vocês e ver vocês no momento mais frágil. Então, esse termo, por mais que usado por mim, também me incomoda. Então, eu gosto mais do termo respeitoso. Então, como que funciona? Dentro do consultório, vocês vivenciaram isso comigo, eu dou várias opções de escolha, falo os prós e os contras, e a gente faz um plano de parto, constrói um plano de parto, ou seja, quais são as suas expectativas em cima do parto, com o pai participando de tudo, porque lembrando que a mulher durante o trabalho de parto tá fora da casinha na Partiolândia, né? Pelo amor de Deus, pais. Maridos. Né? Então, isso é uma coisa assim que eu cobro muito na consulta, a presença do acompanhante, né? Do pai, né, Deixa Carla? eu contar do meu, história. Parênteses. Meu marido viajando, as viagens da vida, né? E aí ele virou pra ela e falou assim, tava ali, ó, na bica, tá saindo. Pra nascer. Aí virou pra ela e falou assim, doutora, e se eu for viajar lá pra puta que pariu, eu posso pegar um avião e vir? Assim, quanto tempo tu acha que leva? Você consegue segurar a criança ali quanto tempo, assim, pra mim poder pegar um avião? Cara dele. Filho do céu, ela não falou desse jeito, não. Ela falou, pai, não tenho como saber.
Ai, meu Deus do céu, pai. Mas foi necessário, às vezes, a palavra... Claro, porque precisou ela dizer. Porque E quantas vezes você tem que fazer isso, né? Chegar pro marido e falar, presta atenção, é assim, você vai ter que fazer isso. O plano de parto já serve para esse chacoalhão. No plano de parto eu falo, quando rompe bolsa, não precisa pôr a mulher no carro desesperado e vir quebrando os postes, derrubando árvore e por aí, dá pra vir devagar. Novela a gente vê isso, sim, né? Rompeu bolsa, nasceu até dentro do táxi. Seria ótimo se fosse... Mas bem raro, né? Isso só acontece com bombeiro, Érica. Os meus demoram um tiquinho mais, dá tempo de eu chegar. Então, depois dessa conversa de tudo alinhado, elas têm o meu contato, então elas começam a me falar dos pródromos de trabalho de parto, quando tá com contração, ou quando rompeu bolsa e tal. Aí a gente vai lá e acessa isso que a gente conversou com ela. Aí rompeu bolsa. Mas tu quer parto ou tu quer cesárea? Vamos tentar parto? Então a condução é essa. Vai para cesárea? Então a condução é essa. E lá durante o trabalho de parto e durante a cesárea, a minha função é respeitar o protagonismo da mulher. Lógico, numa cesárea sou eu que tenho que operar, mas a gente consegue trazer todos aqueles benefícios que a gente já falou anteriormente. Sim. Mas no parto normal, eu deixo muito claro para as pacientes. Eu sou o seu apoio técnico. Você está me olhando agora? Você me acha calma? Sim, doutora, você é muito plena. Ninguém me conhece, ligado no 220, né? Mas tudo bem. Sim, você está muito plena. Eu falei, sim, você pode gritar, você pode espernear. Eu vou continuar te olhando assim, plena. Porque eu sei que é normal e está tudo bem. Então, eu sou suporte técnico. Meu Deus do céu, e tá tudo bem, porque tá dentro do esperado, né? E eu falo para as pacientes, eu não fico com vocês o tempo todo. Eu estou ao redor, mas eu tento também não ficar exclusivamente dentro da sala, porque a hora que você tá com contração, tu tá urrando de dor, tu já passou por isso. O que tu quer? Uma cesárea. Cesárea também. Tu quer que a dor acabe. Então, ficar tão acessível é colocar o seu plano por água abaixo. Por isso que a gente discutiu tão bem o seu plano de parto com você consciente. Você fica dando aquela avaliação que você necessária para ver se tá tudo correndo atrás e deixa a natureza agir e o corpo dela falar. E o corpo dela falar. É engraçado porque eu auxiliei, assim, minha irmã no parto dela e aí tinha a enfermeira obstetra. Ela quando foi para o hospital, era época do Covid, a enfermeira não podia entrar junto, porque ela não entrava junto. Ela ligou para a doutora, né, lá onde a minha irmã morava, e falou assim, olha, doutora, ela tá pedindo cesárea, mas tá com 6 de dilatação. Aí a doutora só falou, deixa comigo. Né? Agora eu resolvo. Porque daí, tipo assim, não vai fazer, né? Porque não é que não vá fazer, mas a gente tá, conversou sobre isso. Né? Não tá consciente, não tá na consciente. Dor, né? Então, assim, realmente, não sabe o que tá fazendo, só quer acabar com a dor, né? Mas, assim, a dor, ela pode não existir também no parto. Como tipo, assim? Porque existem diferenças, né? Se você for mais leve pro teu parto, ele pode trazer menos dor. Eu acho, Carla, que a dor vem do nosso psicológico e como a gente encara ela. Para liberar outro tipo de hormônio, né? Lógico. Porque eu acho que parir, a dor não é de sofrimento. A dor é de nascimento. E tem que ter essa conversão. Quando a mulher entra porque nessa esses dias eu fiquei assistindo um parto 24 horas quase, sabe? Que rompeu bolsa, daí internou só de manhã e foi aquela... Eu cheguei numa avaliação perto da hora do almoço, o marido estava com os olhos desse tamanho. E a mulher estava plena. Aí eu falei, porque opa, ela tava pronta. Ela tá certa. Senta aqui, é com você que eu quero conversar. Ela não está sofrendo. Você tá bem? Ela falava, eu tô bem, eu entendo das contrações, eu tô fazendo os exercícios, ela tinha uma doula lá e tal. Então, olha pra ela, é tudo o que ela quer. Então, você tem que apoiar. Depois disso, virou uma chave nele. Cara, ele foi outra pessoa no resto da tarde, porque ele compreendeu o processo. Eu também entendo isso, sabe? A gente olha para alguém que a gente ama e acha que aquilo é sofrimento. Será que precisa passar por tudo isso? Ela é uma boa mãe de qualquer forma. Será que precisa?
ela passar todas essas horas, sabe? Mas a gente percebe que a mulher, ela se prepara, né, Giovana? Um parto, como você falou, ele pode ser rápido, assim... Uma benção, a gente bota olho gordo em quem faz parto rápido. A gente percebe aqui, acompanhando um pouco as suas pacientes, que há uma preparação para aquilo, né? A mulher realmente, ela estuda, ela conversa... que estudou, que fez fisiopélvica, que fez todo um trabalho, exercício, cuidou da alimentação, pensou naquele parto. Ela não simplesmente... Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas num parto, falou, ai, nasceu de parto, coisa mais linda. Não, essa mulher tá 9 meses ali se preparando. Mas eu acho que a gente também tem que pensar que eu sou assim. Sou eu que tiro elas da inércia. Porque se a gente for ver hoje, tudo é mais cômodo no controle remoto, na internet, você tem uma vida mais cômoda. Por que as nossas avós pariam muito mais fácil em poucas horas? Porque elas estavam em pródromos, em começo de contração, elas iam carpir um quintal, gente. Hoje tu tem uma dorzinha, tu tem aquele receio de que tudo tá errado, que nada pode acontecer. E o Dr. Google, do mesmo jeito que ele ajuda muito, ele atrapalha demais. Dr. Google. Sabe? Então, assim, rompeu bolsa, a criança tá pegando uma infecção naquela hora. Opa, não é assim. Né? Então, deixa as pessoas mais desesperadas, né? E preparar o parceiro também, né? Porque o parceiro precisa estar disposto ali para estar com você também em toda aquela história, né? E se ele não estiver preparado, traz outra pessoa. Não, mas por isso que hoje em dia, né, é lei o acompanhante de parto. E os pais, eu convido eles para participar das consultas mesmo. Claro. Eles têm que ser ativos. Hoje tem um pai meu que traz lista de perguntas. Que legal. Porque tá estudando, entende? É Isso muito bacana. Muito legal. Gente, é uma transformação. Não fica só a mulher, né? Não. Acha que o parto é só a mãe. Não, o parceiro, ele tem que estar presente, ele faz toda a diferença. Lógico que E faz. as pessoas ficam com medo, né, também. Ai, medo de... Aqueles medos que tinha, né, antes, né? Ai, vai enrolar o cordão, ou vai faltar oxigênio, vai não sei Sabe o que, né? que eu acho, Carla? Que o maior problema do mundo é a boca e a língua. É verdade. Cara, a tua barriga ficar pública, todo mundo se acha no direito de pôr a mão e dar uma opinião. Vocês já repararam? Deus, é verdade. Gente, eu tinha Até uma hoje. agonia de alguém tocar na minha barriga e não ter intimidade comigo. Tipo assim, devolve a intimidade que eu não te dei, sabe? Eu não gostava. Então, eu acho que o problema tá nisso. A pessoa bota a mão e fala assim, você quer parto ou você quer cesárea? Parto dói pra caramba. Onde já se viu você ficar só, nossa, cesárea, que absurdo, é uma cirurgia. É bem isso, então, né? cara, Tipo, como que a independente do que mulher a vai pessoa se diz. sentir confortável se Ela já as tá pessoas em vivendo volta um dela estão turbilhão, deixando né? ela louca? Ela já vive um turbilhão dentro dela, ainda é todo mundo opinando em redor. Pra vocês verem que gestantes não são normais. O cinegrafista tá aqui com dúvida. Tem um negócio bem legal, que, por exemplo, assim, até eu e a mulher, a gente tá se preparando pra engravidar. Tô te esperando já. Mas, por exemplo, assim, orientar o homem na hora do parto, porque a mulher vai estar lá, uau, né? E quem vai ter que tomar a decisão, por exemplo, de, chegou um ponto que não pode mais ser cesárea. Não, mas por isso que tem o plano de parto. Por isso que a gente Ficar, tipo assim, discute. o cara Não, ele vai ter que tomar a tem decisão até ali. quando a mulher pede pra arregar, porque elas vão arregar. Então, assim, quando elas estão lá no auge da dor, que elas não são elas, que a gente chama de partolândia mesmo, que elas querem tudo pra acabar, e a gente sabe que tá muito próximo. Ela não responde por si. E por lei, ela não responde mesmo. O responsável é o acompanhante. Eu viro pro pai e pergunto, e aí, o que é que a gente vai fazer? Então, essa conversa existe dentro do consultório. Então, por isso que eu mando o pai estudar também, pra fazer o plano de parto. Não adianta, a mulher que vem com o plano de parto, ela fez e o homem não leu, não serve, traz na próxima consulta. Tem que Porque ele não sabe nem os termos, como é que eu vou discutir com ele? Né? Então, ele tem que estudar pra participar. E você trouxe isso pra Medianeira. Mas vamos, assim, por que a gente quer falar sobre isso? Porque a gente já comentou, a gente já comentou, a gente trouxe coisas diferentes, você trouxe coisas diferentes pra Medianeira. Como você veio parar aqui? Aí eu terminei a especialização e tinha um convite para fazer um mestrado com uma chefe minha de cadeira lá da USP. Aí eu virei pro meu marido que estava aqui fazendo medicina no Paraguai nesse período da residência. Falei, olha, ou a gente casa, ou eu vou fazer mestrado, vou manter o consultório do jeito que eu estava aqui, que eu participava de uma equipe lá.
Aí ele falou, não, vem embora que a gente vai casar. Opa! Opa! É agora. Vai desocupar muito. Aí terminei a residência, tudo, casei e vim morar. Inicialmente eu morava em Foz do Iguaçu. Só que a nossa região, ela é pobre de maternidade. Foz é uma cidade grande, é uma cidade polo, que recebe, é a regional, né, referência lá, mas só tem um hospital com UTI NEO e tudo. Então, quando eu fui procurar emprego, né, eu tinha que ir onde tinha hospital. E a gente começa fazendo plantão, não posso montar um consultório e falar, oi, olha eu aqui e tal, sem ninguém me conhecer. E eu fui lá no Costas, pegaram o meu currículo e falaram assim, mas você é muito jovem, você não tem tudo isso que você fez. Pesquisa, projeto, não sei o quê. Tipo, não. Aonde? Vamos pesquisar sobre você e entramos em contato. Me deram 2 plantões, me tiraram os plantões e depois me devolveram, enfim. Aí comecei lá no Costa e só o Costa era muito pouco. Vim pro lado de cá, conhecer as maternidades daqui. Tive contato com a maternidade daqui, mandei meu currículo. Aqui era bem fechado, eram 2 fixos que se revezavam por semana aqui e eles queriam tirar férias. Pessoas. Aqui, na época que eu cheguei, eram 2 pessoas. Né? Sim. E ainda existia na época aqui aqueles plantões meio à distância, que ligava pro médico e daí ele vinha. Aí a irmã me chamou, olha, vai ter um final de semana, que acho que era um feriado, que ninguém... Eu não tenho ninguém, você quer vir? Eu falei, opa, eu vou então. Eu lembro que eu perguntei pra ela, quantos nascimentos tem aí por mês? Na média de 56, 60, 64. Opa, pode me deixar o final de semana todo. Tu vai fazer 48 horas sem conhecer a cidade. Minha filha, só Pra nasce quem fazia 62 em um 12. lugar que eu faço 480, 520, que era USP. Cara, eu fico aí um mês, Tô né? tranquila. E tá tudo certo. Ah, beleza. E ela falava assim, mas você não quer vir conhecer? Não precisa, pode confiar em mim que eu vou estar aí 7 horas da manhã do sábado. Não, vem aqui conhecer. Tive que vir aqui conhecer e tal. Eu cheguei na maternidade, ela me olhou. Ela me olhou mais uma vez. Acho que ela deve ter Uma pensado. menininha. Sim, ela... Aí ela engoliu, falou, né, eu o só que eu tenho tenho. essa opção pro momento. E daí, no outro dia, eu tava lá, ela mandou eu vir com meu marido, o Marcos veio e dormiu aí no plantão comigo, ela arrumou um quarto que hoje é um apartamento, né, 2 camas, cada um em uma cama, ele ficou de castigo aí comigo. E tudo aconteceu nesse final de semana que eu tava aqui. Capaz. Tudo, a casa caiu. Como Tipo, assim? peguei cesárea complicada, gente que tava na 5ª cesárea, peguei gemelar de outro colega que tava viajando, a paciente era particular, tava em trabalho de parto, o gemelar era pélvico, não tinha o que fazer, tinha que fazer, e que Foz não aceitava. Aí nisso, eu fui resolvendo os pepinos dela e a irmã na capela rezando. Sim, pegou o pai do gemelar e foi pra capela rezar. No final das contas, deu tudo certo. O pediatra que estava comigo nesse dia de plantão virou para a irmã, bateu nas costas e falou, até que enfim você achou alguém bom para esse lugar. E depois disso eu nunca mais saí. Aí fiquei cobrindo os outros, consegui um plantão fixo durante a semana, fiquei aqui, fiquei em Foz. Aí veio a pandemia, com isso eu fui convidada para entrar no plano de saúde. Daí comecei a ter pacientes e depois de 9 meses a gente vê o resultado, né? Então eu não podia ficar muito longe. Não tinha nem como se ausentar. Não, aí veio a pandemia, eu falei pro meu marido, né, nós vamos ter que morar em Medianeira. Aí ele falou, vamos, as aulas dele ficaram online e foi quando eu virei medianeirense. Aí nisso de virar medianeirense, eu tirei meu Implanon, engravidei e Já assim veio foi. Joaquim, Aí já veio Joaquim, medianeirense, coisa e tal, e aqui estamos. E nesse meio tempo a Giovana veio trabalhar com a gente, porque a gente tinha o foco de olhar pro humanizado, assim, né, como um todo. E foi um desafio, mas ela topou junto com a gente aí o desafio. E a gente acompanhou, né, todo esse mais de 1 ano aí. E paciente que entra e paciente que sai, e a tua vida é sempre uma loucura, né? A Giovana é super agitada fora daqui, parece essa plenitude, né? Ligada no 220, às vezes a gente fala assim, meu Deus, a Giovana falando. Então a gente sabe quanto foi uma loucura pra você esse último 1 ano e meio, quanto você ficou conhecido, quanto as tuas pacientes amam você e te acompanham.
Já a gente até essa semana falou assim que já tem outras que já estão no segundo, terceiro, falou, Jesus. Graças a Deus. Já estão de novo. Então, como que foi essa mudança? Porque a gente percebeu mudar, né? uma mudança agora da Giovana, né? Esses últimos meses a gente percebeu não que só de cabelo. Mudou outras coisas. Mas assim, precisou mudar, porque tava afetando outras áreas da vida também, né? Parece um pouco hipocrisia, assim dizer, mas eu sempre me achei muito boa. Porque a Giovana, ela é uma pessoa, assim, muito comprometida. E eu sou extremamente estudiosa. Então, eu achava que eu já era boa no que eu fazia. Que eu faço com muito amor. Gente, eu amo partejar, eu amo ver vocês renascerem. Mas eu acho que depois do Joaquim, virou uma chave em mim que as coisas não são desse jeito. Que mesmo eu sendo ligada nos 220, eu teria que desacelerar. Para eu poder ser mãe. Porque essa também era uma escolha, era minha prioridade. Eu amo o que eu faço. Mas não tem nada que tire o lugar de ser mãe. E até para você conseguir dar a qualidade que aquelas mães precisam também, para você conseguir partilhar. Porque, na verdade, se você acompanhar a tua evolução, o teu crescimento foi, assim, muito rápido, né? Você tá pouco tempo aqui em Medianeira. E você chegou a um ponto que você se viu nessa situação. Você falou, meu Deus, eu não preciso viver. E o start foi quando eu saí de licença. Porque eu saí de licença, as pessoas não quiseram me deixar. E naqueles 50 dias que eu fiquei afastada... Eu era uma que estava no meio disso. As pessoas estouravam e cobravam de mim e eu não estava. Então chegou um momento que eu falei, não, agora o meu tempo ele é ainda mais precioso porque eu tenho alguém que depende de mim. Eu amamentei o Joaquim até 1 ano e 11. Vocês sabem o quanto isso é prazeroso, mas extremamente desgastante, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Então, eu tinha que ter um pouco de vida. Porque o meu marido acabou se acostumando com a minha vida toda, né? Mas o meu filho não sabia como era, né? Como era ficar longe de você. Né? E nem eu queria ficar longe dele, né, gente? Voltar ao trabalho é uma coisa muito difícil. Ele vira uma chave. Você começa a ver o mundo de uma outra forma, né? Eu acho que é bem importante ter essa tua fala, porque quando a gente engravida, a gente tem muito medo da nossa profissão. Acho que nada vai estar esperando a gente depois, que tudo acabou, e pelo contrário, né? A gente percebe que você vira um profissional muito melhor depois de você ser mãe. Eu acho, assim, sensacional. Hoje vocês reclamam das dores, eu tenho mais justificativas ainda. E eu sou uma pessoa inquieta, eu fico mais inquieta ainda para solucionar. E hoje eu entendo como é mais importante ainda a presença e a referência daquele que estava ao seu lado, sabe? Então, o que eu trabalho hoje é para as pessoas entenderem o quão é importante um nascimento respeitoso e seguro. Seja comigo, seja com outra pessoa, mas que eu preciso ganhar o que eu acho importante. Sim, por isso que você precisava ter qualidade de vida para poder dar qualidade. Isso mesmo. Né? Então, quando eu voltei de licença, eu coloquei um contrato de disponibilidade obstétrica, onde ficariam comigo as pacientes, e elas teriam meu telefone e acesso a mim, aquelas que realmente queriam nascer comigo e investir no nascimento. E daí, quando... brigaram comigo, acharam que isso não ia dar certo, mas eu expliquei para todas as pacientes, assim, eu quase não tive evasão de paciente por causa disso, porque todo mundo que vai ser mãe entende a importância de ter uma pessoa para gritar a qualquer hora, né? Então, isso teve uma aceitação super boa. Só que depois disso, eu continuei crescendo e eu sou só uma e não dava conta mais. Então, o plano de saúde, ele é bom, tem todas as suas vantagens, mas na qualidade de médica, eu já não me via mais como médica do plano, tendo que atender por volume para receber o que eu achava justo para mim, pelo meu tempo também, né? Então, lotar a minha agenda nunca foi meu foco. E eu lembro de um dia você falando para mim, a gente conversando, e você falou assim, Carla, as pessoas precisam entender que um parto e um carrinho, né? São valores muito parecidos. Então, tipo, às vezes as pessoas, né? Gastam mais com o carrinho do que com o parto. Eu sei, né? Seu primeiro filho, você quer dar do bom e do melhor. Mas vou te falar a fase que o Joaquim tá.
um brinquedo mais caro da Fisher Price, ele não dá bola. Ele vai lá no meus Tupperware, gente. Então, assim, às vezes a gente tem essa sensação que a gente está investindo no melhor. Mas o melhor é ter um bebê saudável para você pôr no seu carrinho chique, entendeu? É verdade, isso mesmo. E assim, de nada adiantava também todo aquele acompanhamento se na hora do parto, muitas vezes, você não estava ali presente, que é o momento mais importante, você não conseguia estar, né? Às vezes, porque, vamos dizer, às vezes tinha mais que uma parindo, você... Ou aquela mãe não fez a escolha também, né? A mãe não fez a escolha, não, vou ter qualquer um ali. Então, eu tive pacientes que acompanharam comigo e resolveram ganhar no plantão. Porque isso pode existir e existe mesmo. Ou pacientes até SUS que fizeram um bom acompanhamento, mas não tinham condições e permaneceram no SUS. Isso pode acontecer, né? Só que eu acho que tudo vai de informação, de você falar a verdade. Eu trabalho assim, né? E você tem a opção de escolha, né? E hoje eu trabalho com essa questão. É um investimento na saúde do seu bebê, no seu bem mais precioso. E a gente percebe que muito mais pessoas estão olhando para esse ângulo, assim. Mais pessoas estão vendo o que é importante. Isso é legal, porque a gente tem acompanhado toda essa mudança e a gente percebe que isso... Que sair do plano não mudou, entendeu? Trouxe sair mais do qualidade para ti e também para esses pacientes que estão ainda... o sair do plano foi uma decisão, assim, trabalhada em terapia. Porque a gente, como médico, parece que dá a sensação que a sua agenda caiu pro zero. Cadê as pessoas que ficavam no corredor e você se deparar que... Mas eu nunca quis ninguém no corredor. Tu não precisa ter. Não, eu não quero ninguém no corredor. Eu quero que as pessoas entrem, eu atendo com calma, eu fofoque, eu sei o nome do cachorro, do periquito, do papagaio, da avó, sabe? Eu gosto disso. Isso é importante. E vocês falam isso pra mim, que eu sou a pessoa que mais ganha presente. Porque eu marco a vida das pessoas de um jeito que nunca ninguém vai esquecer, gente. Me mandem presente também. Pra mim, a Giovana, sem brincadeira, quantas cestas semanalmente? Eu não sei o que ela faz com tanto chocolate. A gente compra chocolate porque chocolate é a coisa que ela gosta. É os pacientes sabem. Nisso, eu quero agradecer o Michel, que deu os pães de mel aqui, que a gente sabe que ela que ele roubou meu coração, né? Super fã do Michel, então... Ele trouxe os pães de mel. Então, assim, a Giovana, ela é muito querida. Realmente, a gente percebe que quando a gente abriu uma caixinha ali no nosso Instagram, né? Muitas pessoas queriam saber a tua história, conhecer você, porque realmente a gente conhece ali pelo consultório. Você muito mais pergunta da vida do outro do que fala da sua, né? Então, às vezes as pessoas não entendem que tem um ser humano ali atrás, que tem uma história de uma mulher, que você venceu as suas barreiras, as suas dificuldades pra estar onde você tá. Fica longe da aqui, família, porque querendo ou não, você fez uma escolha de estar aqui e toda a sua família tá longe, né? Longe. Então isso é um sacrifício também, Sim. né? Se a gente for pensar. E é difícil, não é fácil você tá criando teu filho longe de todos os priminhos, dos parentes, né? A gente sabe que isso não é fácil também. Não, é perrengue, né? Mas E hoje eu trabalho muito com as pacientes também nessa abordagem do puerpério, porque assim, meu puerpério foi vida louca, né? Érica, o seu também, a gente conversou essa semana recentemente sobre isso, porque eu não tenho rede de apoio nenhum e hoje é difícil você achar uma pessoa que trabalha na sua casa, que você confie. E o pior meu é sempre os horários, né? Imagina, tudo acontece né? de madrugada, gente. Todos os meus stories, vocês me veem lá na Santa, vocês veem a lua, tudo sou eu de madrugada. É raras exceções eu desmarcar um consultório durante o dia. Às vezes desmarco o começo porque nasceu cedinho. Mas tudo acontece de noite, então é mais difícil. É de noite. Tem um porquê? O pessoal fala da lua, né? É mais quando as pessoas estão relaxadas, né? Diminui ali os níveis de cortisol, será? Daí fica mais tranquila e... Entendi. E assim, Giovana, de todas essas histórias que eu acredito que você tenha, tem alguma que você te marcou, assim, que você fala, nossa, essa aqui é uma história que realmente marcou a minha carreira, que fez diferença pra mim, que você lembra com mais carinho do que todos os outros? Érica, eu acho que não. Todos foram memoráveis. Todos os meus pacientes são igualmente bons e transportadores. Né? Não sou. Sabe por quê? Cada um me marca com uma história, sabe? Ou é Então, porque... tem uma coisa diferente.
gente. Tem que fazer um top 5 pra Porque conseguir. assim, em uns eu consegui evitar a prematuridade, em outros, Dudu, a gente conseguiu chegar a 37 semanas, ela nasceu linda e tá tudo bem, crescendo por aí. Em outros, foi uma ressignificação do parto, principalmente essas que tiveram cesárea anterior, enganadas. Então, hoje o que eu falo para paciente, cara, eu mando você estudar. Porque não sou eu que vou mentir pra você, entende? Circular de cordão, pelo amor de Deus. Eu tiro na cesárea, eu tiro no parto. Nenhum neném é suicida. Para com isso. Presta atenção, olha na câmera e fala. Presta atenção na dica, sabe? Nenhum Ai, neném. o neném tá em sofrimento. Vamos fazer a sua cesárea daqui 2 dias. Cara, neném em sofrimento é na hora. agora, né? Não é daqui 2 dias, sabe? É. E um neném, ele não tá pronto de vir antes de 37 semanas, se ele não quiser. É muito triste a gente ainda ter isso, né? Por isso que é importante a informação. Se as mulheres se informarem e não aceitarem qualquer coisa. Não Então, aceitarem, Por isso que eu mando seja com estudar. você ou seja com qualquer outra. Até porque você usa muito as suas redes sociais pra trazer muita informação, toda hora postando. E a gente sabe que isso é uma trabalheira, né? Sim. Pra estar ali nessa vida corrida. Se informe, se não, eu não consigo ir com a Giovana, meu Deus, eu preciso ir pelo plano, eu preciso ir pelo SUS, mas então estuda, né? Pra você saber, ter informação, pra você De não qualidade hoje. ser acreditado, né? Acreditar em qualquer coisa ali que vão te falando, né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, no que você contou da tua história, porque você gostava muito de operar. E agora você Eu faz evito. parteira de Eu evito. opera, né? Sim. E isso não fez falta na sua vida, porque Não você faz. mudou o contexto do que você queria. Isso é muito Logo nos interessante. 4 anos, quando eu fiz parceria com a Tainã, ela sempre pra gineco e eu pra obstetrícia, eu ainda fazia esterectomia, eu olhava pra cara dela, porra, você vai colocar na minha agenda? Eu vou lá Não fazer quero. cirurgia com você. Acha outro, Tainã. Eu não quero. Sério? Gi, eu só tenho você só tem eu, vamos nós mesmos. Eu ainda fiz mais 1 ano de cirurgia, sei operar, mas não quero mais. Eu parei de colocar DIU, porque eu quero as pessoas grávidas. Voltei agora, Ela sabe? não quer gente que não tá grávida. Eu fui fazer meu preventivo essa semana e falei, vai ter que ver alguém que não tá grávida, porque não vai ter jeito. E nos conte um pouquinho sobre o que a Giovana pretende fazer aí no futuro, quais são os seus planos, seus projetos, o que a gente pode esperar dessa mulher aí que sempre tá... Que não para. Não para quieta. O que vai vir por aí? Eu repenso a minha vida sempre e eu sempre quero melhorar e fazer mais. A inquietude, eu acho que no meu caso é sempre uma qualidade. Então hoje eu vejo que eu mudei a cabeça das pessoas, mas eu não dou conta sozinha. Então hoje eu trouxe uma pessoa para agregar na equipe, que é a Jéssica. A Jéssica foi minha aluna, não sou tão velha assim, mas ela foi minha residente na época quando eu cheguei aqui. E ela tem a mesma paixão que eu tenho por sentar lá e partejar, por saber esperar e deixar a natureza agir. Então, acho que é uma parceria que super vai dar certo. A gente ainda vai ter que trabalhar a cabeça das pessoas, porque aqui, lá, quando eu vim de Ribeirão, as pessoas estavam acostumadas com uma equipe. Aqui, elas estão acostumadas com uma pessoa, um médico. Então, ainda vou ter que trabalhar isso como equipe. E vem mais novidades por aí, que logo, logo todo mundo vai saber. Tem o café com ocitocina, que eu convido todo mundo para ir, independente de ser minha paciente, de quem seja, para a gente trazer humanização e respeito para as mulheres. Hoje eu sou uma médica da rede privada, mas eu falo nas minhas redes sociais, não é só para atrair paciente para mim, é para dar informação de qualidade para as pessoas não serem enganadas. Sim, né? isso é muito importante. Né? Então, vem mais café por aí, vem mais parceria. E é muito legal, porque a gente apoia você como um todo nessas mudanças que vem por aí, nessas novidades. E queríamos deixar o nosso agradecimento, mas tem uma coisinha que se você tivesse um outdoor para todo mundo ver, com uma frase, o que você escreveria lá nesse outdoor? O que eu escreveria? Tem um obstetra que fala que para mudar o mundo a gente tem que mudar a forma de nascer. Então eu escreveria para as mulheres: se empoderem, estudem e vão atrás de bons profissionais. Para mudar a Não forma se deixem enganar. A vida do bebê de vocês não tem preço e também não tem pressa.
Ai, que Porque vida madura, né? Fruta madura cai do pé. isso mesmo. Isso eu gostei. A vida do bebê não tem preço e não tem pressa. Uma excelente frase. Pode colocar no outdoor, já vai impactar muitas mulheres. Mas eu queria isso. aproveitar a oportunidade para agradecer vocês. Vocês foram e são as minhas parceiras, vocês me tiraram de outra clínica para me tirar da minha zona de conforto mais um A gente tanto. não roubou ela de Não, a gente saiu tudo na paz, continua amigo de todo mundo e tal. Mas assim, agradecer porque vocês me enxergaram já maior do que eu era. Eu não me enxergava tudo que eu sou hoje. E vou te falar que acho que a terapia que me faz, né, me enxergar que eu cresci, que eu tenho muito potencial, porque eu sou uma pessoa muito simples, humilde. Eu acho que o que eu faço, todo mundo deveria fazer e não que era extraordinário. Então, eu demorei para enxergar isso. Então, eu quero agradecer muito. Eu espero que a nossa parceria dure anos e anos e anos. Com certeza, da nossa Obrigada. parte. A gente que agradece, né? Porque quando a gente convidou a Giovana para entrar no nosso negócio, foi muito engraçado, porque ela olhou para nossa cara, ela viu que o sonho era mútuo, porque ela também tinha esse sonho mútuo de trazer mais qualidade para os pacientes, de mudar ali o perfil. E foi de imediato, assim. E foi muito engraçado que eu e a Carla, eu lembro que no dia da nossa reunião, a gente nem sabe disso. Eu olhei pra ela e falei, Carla, como que a gente vai chegar lá pra médica com uma folha sulfite, de nada, com um projeto Aí eu falei, que chá nem é comigo. nosso, e vamos falar o quê? Ela falou, Érica, vamos lá, vamos Falei, falar. deixa comigo que eu tenho tudo sobre na minha cabeça. E a Carla sempre, né, pra frente, né? Deu tudo certo, a Giovana olhou, depois nela, sim, eu vou. Aí eu olhei, ela vai mesmo. Eu falei, então vamos botar o negócio em ordem. Mas tem uma coisa assim, né? Porque Desafio eu também pra passo. ambos, né? Sim, mas também tem isso que eu vivi isso com a Jéssica, né? Convidando ela para fazer parte da minha equipe. Eu acho que quando a gente tem um sonho, o mais difícil é conseguir pessoas que sonhem com a gente. É bem Que isso. queiram caminhar com a gente. Porque agora que a Gerano tá pronta, é muito muito fácil fácil pedir falar. arrego, pedir uma sala. Mas sonhar e crescer não é para todo mundo. Não é verdade. Muitas vezes, né, até muitas pessoas, outros profissionais olham pra você e falam, nossa, ela tá fazendo isso, como eu queria ter feito isso. Mas ninguém teve a coragem de fazer o que Lá você fez. atrás, né? Porque se Né? você tivesse, não só com relação a gerânio, mas se você tivesse pego e lá atrás desistido de partejar, você seria uma obstetra convencional, como vinha sendo todos aqui da região, né? E não, você falou, vou nesse caminho aqui. Inovar é porque aqui difícil, né? Fazer diferente é muito mais difícil. É que nadar contra a maré não é fácil, né? Verdade. Não é para os fracos, É, né? verdade. Nós queríamos agradecer você, agradecer todos vocês. Muito obrigada por todo mundo que está nos acompanhando. Foi um prazer, Giovana, te receber, conhecer um pouco a tua história, né, Carla? A gente deseja muito sucesso para você. Que você voe, que você tenha muitas oportunidades e que alavanque ainda mais, né? E nós estamos muito felizes de fazer parte da sua história também. Tchau, gente. Certo? Tchau, até mais.